Bom, gente, para quem não sabe, essa daqui é a parte 2 do vídeo especial de Páscoa, né? Então eu recomendo que vocês voltem lá para que vocês entendam melhor por que teve a parte 1, né? Sobre como era a Páscoa antes de Jesus, tudo isso, tá bom, gente? Então vão lá e depois vocês voltam aqui. Bom, agora que nós já entendemos como que era a Páscoa antigamente, vamos falar um pouco sobre a Páscoa que nós cristãos comemoramos. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Jesus era levado pelos seus pais, José e Maria, a Jerusalém todos os anos para comemorarem a Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos algumas referências, como João capítulo 2, versículos 13 e 23, João capítulo 6, versículo 4, João capítulo 11, versículo 55, João capítulo 12, versículo 1, João capítulo 13, versículo 1, João capítulo 18, versículos 28 e 39 e João capítulo 19, versículo 14. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum que os judeus eles se reunissem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos, que se reuniam no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Acredita-se que entre 60 e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente que a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios, ou seja, os que não eram judeus, não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos, ou seja, os recém-convertidos que aceitassem satisfazer as condições exigidas, né, para a celebração, podiam celebrar e podiam participar dela. Só que depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. Mas o que aconteceu que hoje não comemoramos mais comendo pães asmos e ervas amargas? Então, vamos lá. Na última ceia em que Jesus participou, que no caso foi com os 12 discípulos, ele afirmou que um deles iria traí-lo. Todos ficaram tristes e um por um começou a perguntar quem era o culpado, tentando dizer que nenhum deles faria aquilo. Então Jesus deu a entender que quem o trairia era Judas, quando disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 23. Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Judas logo já entendeu que era ele e perguntou se Jesus achava mesmo que ele o trairia, e Jesus responde que quem está dizendo isso é o próprio Judas. Jesus também avisou que naquela mesma noite que algum deles o negaria. Ainda especificou que seria um pastor de ovelhas, como diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 31. Mas Pedro disse que seria incapaz de negar Jesus. Além dessas revelações feitas por Jesus, ele também ensina sobre a nova ceia, que seria feita em memória dele, que seria nada mais, nada menos do que as ceias que tomamos, ou seja, o pão e o vinho, que significam o corpo e o sangue de Jesus. Esta ceia é feita como uma aliança de Jesus com o seu povo. Então, naquela noite, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e mandou todos ficarem ali sentados, enquanto ele, junto com Pedro e os filhos de Zebedeu, iriam orar.
Então os mesmos se pôs a orar, e quando voltou para onde os discípulos estavam, alguns estavam dormindo. E Jesus pediu a Pedro que ele continuasse ali para que eles fossem orar novamente. Quando voltaram, o resto dos discípulos que ainda não tinham dormido acabaram a dormir, e Jesus voltou para o mesmo lugar e orou novamente. E todas essas orações que ele fez foram orações com sentimentos de sofrimento e muita tristeza. Após tudo isso acontecer, Jesus foi traído por Judas, quando o mesmo beijou seu rosto, como sinal de que ele seria quem os líderes judeus estavam procurando. Jesus então foi levado ao Conselho Superior na casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Lá eles tentam encontrar provas de que Jesus era um criminoso e tentam condená-lo até a morte, mas não conseguiram encontrar nada. Então o grande sacerdote, por meio das conversas, ele entendeu que Jesus ele teria blasfemado contra Deus e que ele deveria morrer por conta disso. Depois disso, podemos ver uma série de acontecimentos que ocorreram. Por exemplo, quando Pedro nega a Jesus. Vemos várias coisas acontecerem até o momento da morte de Jesus, que vamos ver agora detalhadamente. Como todos os anos, Pilatos, o governador romano da província da Judéia, ele libertava um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, ele soltou um homem conhecido como Barrabás e perguntou ao povo quem ele deveria soltar, Jesus Barrabás ou Jesus, que era chamado de Messias. Aqui eu devo ressaltar que Pilatos sabia que Jesus, o Messias, era inocente, porém os líderes judeus tinham inveja de Jesus, E para poder agradá-los e ficar no poder, Pilatos ele teve que perguntar ao povo quem ele deveria soltar. Esse Barrabás ele tinha cometido uma série de crimes e era considerado o homem mais perigoso da Judéia. Mas o povo, influenciado pelos líderes da época, que ficaram fazendo chantagens, enfim, eles soltaram Barrabás e Jesus, o Messias, ele foi morto na cruz. Um fato que alguns estudiosos mencionam e que não é falado na Bíblia é que a cruz era feita sobre medidas naquela época. Ela era feita para a pessoa que ia morrer, ela era feita sob medida para aquela pessoa que ia ser crucificada. E Pilatos, ele tinha convicção, ele tinha certeza de que o povo soltaria Jesus, o Messias, o inocente. Então, a cruz ela foi feita para o tamanho de Barrabás, o homem mais perigoso da Judéia. Mas o povo decidiu libertá-lo e matar o homem mais inocente da face da terra. Jesus, ele usou a cruz de Barrabás, e isso fez com que na hora da crucificação o seu braço deslocasse, dando mais dor ainda a Jesus. Tá, mas por que você tá falando isso? Ok, vamos lá. Se procurarmos o significado do nome Barrabás, vamos encontrar que significa filho do homem, assim como nós somos filhos do homem Jesus. Jesus morreu por Barrabás, na cruz que deveria ser de Barrabás. Morreu na cruz onde Barrabás deveria morrer para pagar os seus pecados. Assim como faz conosco nos dias de hoje. Ele carrega a nossa cruz, a nossa dor e o nosso pecado. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos ter uma vida mais leve e para que pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. O sangue de Jesus escorreu sobre a cruz do Calvário, fazendo com que o seu povo fosse impedido de ser lançado na condenação eterna. E o fim da história todos nós já sabemos. Jesus foi levado ao seu túmulo e, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Podemos ver que a Páscoa não é simplesmente ovos de Páscoa, coelhinho e chocolates. Até porque isso foi inventado bem depois com a justificativa de que o ovo significa a nova vida, o coelho a fertilidade e os chocolates uma marca comercial. O mais importante da Páscoa é o que Deus fez pelo seu povo desde muito tempo atrás. Ele nos libertou da morte e da escravidão.
Ele nos fez novo por meio do seu Filho Jesus. Por meio dele podemos ser perdoados, o véu rasgado e intimidade com Deus, algo imensurável. Devemos ser gratos a Deus por tantos feitos por nós e eternamente amá-lo como nosso amor e Criador. Bom, gente, chegou ao fim de mais um estudo e para finalizar o vídeo, vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos libertou da morte, da escravidão, Pai. Por meio de Jesus nós podemos ser perdoados, o véu pôde ser rasgado e a nossa intimidade contigo, Pai, foi transformado em algo maravilhoso, foi transformado em algo imensurável. Devemos sempre, Pai, te agradecer. E hoje, como nunca, nós devemos lembrar do verdadeiro significado da Páscoa, Pai, e levar o teu amor para as pessoas, Pai. Obrigada, porque o Senhor nos fez desse jeito e obrigada porque o Senhor nos ama tanto, mesmo a gente sendo pecador. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse foi o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhem com seus amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais vidas para Jesus. E também, gente, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail para vocês mandarem para mim sugestões de estudos que vocês gostariam de ver aqui no canal e também para vocês mandarem pedidos de oração. No pedido de oração, no e-mail do pedido de oração, coloquem o nome de vocês, a cidade, para eu ir orando pela cidade e para eu conhecer um pouco mais vocês. E também, gente, coloca o pedido de oração no final, tá bom? É isso, beijão e até o próximo vídeo.